Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de julho de 2017. Esta palavra é a chave para aliviar qualquer discussão em um relacionamento. A não ser que você esteja vivendo em um conto de fadas, discussões são inevitáveis em relacionamentos de longo prazo. Mas um especialista em relacionamentos revelou como cortar esses desentendimentos pela raiz, antes de dizer alguma coisa da qual você se arrependeria mais tarde. Segundo Al Runkel, é possível desativar uma briga com uma única palavra do eu. Runkel diz que frequentemente pegamos as coisas pessoais que sabemos sobre uma pessoa que amamos e as lançamos contra ela no calor do momento. Se o nosso companheiro faz isso conosco, nosso instinto muitas vezes é de responder imediatamente, lançando contra ele outra verdade dolorosa. Isso pode escalar a situação de desentendimento. Quando vocês dois estão em conflito, você inevitavelmente dirá alguma coisa que vai magoar outro, aproveitando a informação privilegiada de que dispõe sobre ele, disse Runkel a Business Insider. Mas se, em lugar disso, respondermos com "ui, essa doeu", isso muda o rumo do diálogo. A conversa, que estava seguindo o caminho já muito conhecido da briga, passa a seguir um caminho totalmente diferente, porque você optou em vez disso por se deixar vulnerável, disse Runkel. Você não optou por afastar seu companheiro. Optou por convidá-lo para chegar mais perto, dizendo: "Sabe de uma coisa? Estou tão aberto a você que você pode me magoar. Então que tal conversarmos como duas pessoas que realmente se amam? Da próxima vez que sentir que está começando a ficar furioso, experimente seguir esse conselho", afirma o espírito Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que a criatura humana está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo pelo qual transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente e ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Durante muito tempo acreditou-se que o ser humano vem ao mundo qual se fora uma folha de papel em branco, uma tabula rasa, e que a imitação em relação ao que via, ao que experimentava, a iniciar pelos pais que lhe vertiam os conhecimentos e aprendizagens, facultava o arquivamento das impressões que deveria repetir depois. Experiências significativas, no entanto, demonstraram que a tese era destituída de legitimidade, porquanto os cegos de nascimento, que não podiam acompanhar as expressões da face de outrem, sorriam e apresentavam as mesmas características da tristeza que jamais haviam visto. Graças a essa constatação, na raiz de todo processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena.
Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto vigem trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a reeducação. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas, e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências, tornando as pessoas mais aptas a compreender os posicionamentos diferentes e não entrar em discussão. Em mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco no C Caminho da Redenção na Bahia, dia 14 de abril de 2015, o espírito Joana de Ângeles esclarece mais sobre o tema sociável. O ser humano se encontra equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através dos seus relacionamentos. Todavia, herdeiro da agressividade que nele vigeu nos primórdios da evolução, prossegue com certa prepotência no instinto de conservação da vida, tornando-se, com frequência, hostil e violento. Invariavelmente permanece armado em relação ao próximo, duvidando dos valores morais que servem de roteiro a todas as vidas, quando seria ideal encontrar-se aberto à afetividade para tornar-se amado. Mesmo sendo gentil, toda vez quando se sente incompreendido, logo pensa que poderá ser exterminado, e, de imediato, dispõe-se a reagir, no processo inconsciente de eliminar aquele que se lhe apresenta como ameaça à sua existência. Acreditando-se injustiçado, quando a agressão de que é vítima não procede, por faltarem os elementos que a poderiam justificar, tomba no revide conforme as circunstâncias e os recursos de que dispõe. Utiliza-se, então, de acusações indébitas, de calúnias, mediante as quais procura punir o opositor, e crê estar atendendo ao dever da consciência saudável. Nos seus padrões de lucidez, acredita que a sua defesa é uma necessidade, permitindo-se a utilização de recursos procedentes ou não, como vingança ou, na sua visão distorcida, justiça reparadora. Em decorrência, o conflito se lhe instala, porque lhe falta segurança íntima em torno dos próprios valores, liberando o medo que escamoteia com habilidade, desse modo se compensando-se com as atitudes de agressividade. Em consequência, existem os pequenos e os grandes conflitos, que resultam do volume de pacientes que explodem ante as ocorrências para as quais não têm resistências morais a fim de enfrentá-las com serenidade. Noutras circunstâncias, a depender do significado daquilo que considera como ofensa, passa as reações semelhantes que noutro censura, culminando em lutas corporais, crimes hediondos e guerras infelizes. A ignorância das divinas leis que programam as existências humanas de acordo com as suas próprias ações, responde pela prepotência que facilmente comanda o comportamento social. Transferindo-se de uma para outra existência no carreiro das reencarnações, o conflito domina a vida íntima, devorando, não poucas vezes, as aspirações da beleza, do progresso, das realizações dignificadoras da sociedade. Todos os indivíduos experimentam conflitos, sofrem situações conflitivas que os afligem. Fazem parte do processo evolutivo. Desde o momento, porém, que se deem conta do transtorno na área emocional, procure-se enfrentá-lo com naturalidade. De imediato, começam a diluir-se os fatores causais, vencendo-se a injunção momentânea. Para que assim possam proceder, faz-se necessário ver o conflito com amor, entendê-lo na sua gênese, treinando paciência e confiança em Deus. Jesus asseverou com propriedade: no mundo somente tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portadora de profundo sentido é a sua assertiva, por ensejar a reflexão de que a Terra é uma escola de aprendizagem transitória e a luta que se trava tem como objetivo a vitória sobre todas as paixões vis.
A maioria das criaturas humanas, no entanto, desde a infância é educada equivocadamente para vencer no mundo, isto é triunfar no palco das apresentações competitivas, tornar-se destaque, fruir prazeres inexauríveis, desfrutar de todos os gozos. A imortalidade não encontra campo para desenvolver-se e a questão da vida após a morte é deixada à margem, como se a ocorrência pudesse ser evitada ou não existisse quando algo não concorre e para esse imediato desiderato, permite-se o conflito que se lhe assenhoreia e produz-lhe sofrimento. Caso opte pelo trabalho de autorrealização, o que equivale a dizer incessante labor para enfrentar as ocorrências menos agradáveis com certo grau de misericórdia, superar o egoísmo e considerar que as alegrias transitórias são necessárias, mas não as únicas manifestações que proporcionam plenitude, e estará vencendo o mundo. Jesus experimentou a hostilidade gratuita e contínua de todos aqueles que se lhe opunham, a perseguição sistemática, a zombaria e o desagrado, mas não se deixou afetar pela belicosidade dos seus adversários, e por essa razão superou-os. Levado ao sacrifício, manteve-se sereno e permitiu-se o holocausto, vencendo a hediondez dos conflitos coletivos que geraram os ódios e a violência contra ele através da misericórdia e da compaixão. Fez-se exemplo para todos que vieram depois e permanece como lição viva do não conflito. Ante os conflitos que te aturdem e afligem, trabalha o ego e desenvolve o sentimento de amor, mantendo serenidade em todas as situações em que te encontres e perceberás que para vencer no mundo não faltam os contributos da traição, da violência e do desrespeito às leis. No entanto, para vencer o mundo e os seus conflitos, a presença de Jesus na mente e na emoção bastará para equacionar os desafios. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de julho, por Feijão.